Se você acredita que apenas piratas saem em busca de tesouros, pode estar enganado. É um hobby que milhares de detectores de metais praticam todos os dias, e centenas de arqueólogos fazem isso profissionalmente. Muitos artefatos incríveis e surpreendentes podem ser descobertos. Sem dúvida, adoramos quando isso acontece, e as histórias fantásticas que tudo isso tem para nos contar. Neste vídeo iremos conhecer tesouros desenterrados, 8 descobertas arqueológicas incríveis. Apoie o admirável mundo. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Número 8. Espada de lendário imperador francês, França. Surpreendentemente, uma espada que pertenceu ao lendário imperador francês Napoleão está atualmente em mãos privadas, e não em um museu. Sem surpresa, seu proprietário privado teve que pagar uma quantia exorbitante para adquiri-la. A espada apareceu em um leilão há alguns anos, onde foi vendida por 6,4 milhões de dólares, e olhando para o objeto não é difícil perceber por quê. Napoleão era claramente um homem de gostos caros, mesmo quando se tratava de armamento. A lâmina curva inspirada na época do famoso líder egípcio é incrustada de ouro, e elaboradamente decorada. Napoleão usou essa espada durante a Batalha de Marengo, em 1800, em um ataque surpresa típico de suas geniais táticas militares, que expulsou os austríacos da Itália, e garantiu uma famosa vitória francesa. A espada permaneceu nas mãos de sua família por 178 anos, antes de ser declarada Tesouro Nacional em 1978. Estranhamente, segundo a lei francesa, essa declaração significa que pode ser vendido a compradores estrangeiros. Daí o fato de não estar mais nas mãos da família. Número 7. Tesouro de artefatos centenários, Alemanha. Um tesouro de artefatos centenários composto por 7 espadas, 6.000 moedas de prata, joias e cerâmicas, foi encontrado por um grupo de voluntários conservacionistas, na Alemanha. As espadas datam da Idade do Bronze, de 3.300 a.C. até 1.200 AC, e as moedas e recipientes de relíquias encontrados remontam ao século XI. Os itens foram descobertos em 2022. Os pesquisadores encontraram os fragmentos das 7 espadas de 3.000 anos, perto da cidade de Miro, no norte da Alemanha. As armas, provavelmente foram expostas anteriormente, durante a escavação de um canal. Já as 6.000 moedas de prata foram encontradas em Rügen, a maioria dentro de um vaso de argila. A origem delas é muito diversificada, incluindo do oeste da Alemanha, e cerca de 10% são provenientes da Inglaterra, Dinamarca, Boêmia, atual República Tcheca, e Hungria. Os arqueólogos acreditam que os itens são testemunhos incomuns da fé cristã em uma área que, naquela época, ainda era amplamente influenciada por outras crenças. Número 6. Tesouro de 100.000 moedas, Japão. Um incrível tesouro composto por cerca de 100.000 moedas foi encontrado por arqueólogos em Maebashi, no Japão. As moedas podem ter sido enterradas por guerreiros japoneses há séculos. Segundo autoridades do governo municipal, as moedas estavam em 1.060 pacotes, sendo que cada um continha cerca de 100 delas. Somente 334 das relíquias foram examinadas até agora. Algumas das moedas são de origem chinesa, e têm mais de 2.000 anos, sendo a moeda mais antiga datada de 175 a.C. Já a moeda mais recente do tesouro remonta a 1265. Por isso, acredita-se que esses objetos tenham sido enterrados durante o período Kamakura do Japão. Mas a data do enterro pode mudar após mais análises serem concluídas. Uma hipótese dos arqueólogos é que as moedas provavelmente foram enterradas às pressas, durante alguma guerra. No entanto, alguns estudiosos propuseram que as moedas foram enterradas como oferendas aos deuses. Não há consenso sobre o assunto. Não foi até o final do século VII que os japoneses começaram a produzir sua própria moeda de metal, modelando as peças a partir de moedas chinesas com buracos quadrados no meio. O buraco era usado para que as pessoas pudessem amarrar grandes quantidades de moedas, geralmente 100 moedas por cordão. Os japoneses fabricaram suas próprias moedas até meados do século X, mas pararam a produção devido a mudanças na economia e à falta de suprimento adequado de minério de cobre. Com isso, moedas chinesas às vezes eram usadas no lugar das japonesas.
Número 5. Joias e moedas da antiga cidade Claterna, Itália. Uma coleção valiosa de tesouros foi encontrada durante escavações no norte da Itália, na antiga cidade de Claterna. Foram encontradas cerca de 3.000 moedas romanas de prata, ouro e bronze, além de 50 joias, muitas contendo gravações que homenageiam várias divindades romanas. Arqueólogos que participaram das escavações nas ruínas de Claterna descreveram o local como mágico, com alguns chegando a descrever a cidade como uma das metrópoles mais famosas e frequentemente visitadas da Roma antiga. Arqueólogos dizem que esta é uma área arqueológica não estratificada do norte da Itália. E em termos de importância e quantidade de artefatos descobertos até agora, provavelmente podemos falar de uma Pompeia do Norte. As moedas e joias não estavam juntas na cidade, mas em diferentes locais do que teria sido um assentamento urbano sofisticado, afiliado ao Império Romano. A presença de tanto dinheiro no local indica que Claterna, provavelmente, era um centro de comércio e não apenas uma parada de peregrinação ou turismo. Entre as moedas descobertas, havia uma particularmente rara e valiosa. A peça de prata, que foi encontrada entre os destroços do corredor de um antigo teatro, é conhecida como quinário, e foi cunhada em 97 a.C., durante o período da República Romana. Já as joias representavam não apenas divindades romanas, mas também estruturas significativas da cidade, incluindo o enorme Teatro de Claterna. O Ministério da Cultura espera restaurar este local para uso futuro, o que permitiria aos visitantes desfrutar de espetáculos da mesma forma que os antigos romanos faziam há mais de 2.000 anos. Além do teatro mencionado, as escavações realizadas até agora mostraram que a cidade possuía uma impressionante variedade de edifícios monumentais, incluindo um templo, uma basílica civil, várias estruturas com pórticos e um anfiteatro que provavelmente sediava jogos de gladiadores. Em vários locais, os arqueólogos descobriram restos de casas, espaçosas, que teriam sido ocupadas por elites romanas. Havia também residências mais modestas, onde viveram residentes das classes médias e mais baixas. Havia ainda uma grande necrópole à beira de Claterna, como era típico dos assentamentos romanos. A cidade foi ocupada do século II a.C. até o século VI. Ela passou por um período de declínio econômico entre o final do IV século e o início do V, resistindo como uma vila pouco povoada por mais 100 anos antes de ser completamente abandonada. Número 4. Tesoura e espada celta, Alemanha. Uma tesoura celta bem preservada, de 2.300 anos, foi encontrada em Munique, durante um trabalho para a realização de uma nova construção. O artefato estava no interior de um túmulo, chamando a atenção pelo seu estado de preservação, já que ainda apresentava um certo brilho. Além da tesoura, também foi encontrada uma espada, os restos de um escudo, a ponta de uma lança, uma navalha e uma fíbula. De acordo com os especialistas, a tesoura pode ter sido usada para cortar cabelo ou tecidos, bem como para tosquiar ovelhas. Os artefatos encontrados indicam também que o falecido tinha um alto status na sociedade. Os celtas queimavam seus falecidos e enterravam os restos mortais em túmulos junto com os seus bens funerários. Número 3. Tira de ouro da Idade do Bronze, Grã-Bretanha. Talvez você esperaria que o exemplo mais antigo de ourivesaria já descoberto na história britânica estivesse em um museu. Mas ela está com um artista e editor americano, que viu a tira de ouro e achou que ela poderia ser valiosa. Comprou-a por quase nada e a levou aos especialistas. Em abril de 2018, esta tira de ouro, que se acredita ter 4.500 anos ou mais, foi encontrada pelo colecionador dentro de uma caixa de peças sobressalentes de relógio, em uma liquidação. Arqueólogos confirmaram a idade do artefato e especularam que poderia ter sido uma joia, ou talvez uma decoração de espada durante a Idade do Bronze. Itens de aparência semelhante já foram encontrados no país antes, mas nenhum tão antigo. O material teria sido extremamente raro no país naquela época, porque não existiam minas de ouro no país, então qualquer coisa que pudesse ser encontrada teria sido obtida por garimpo. Apesar de ser tão pequeno, pensa-se que pode valer até $3.000. Número 2. Artefato de antiga deusa, Israel.
As autoridades palestinas em Gaza anunciaram a descoberta de uma estatueta de 4.500 anos. O artefato de calcário, essa cabeça de uma estátua, foi encontrado por um agricultor e entregue às autoridades. É um símbolo da mais antiga civilização humana que viveu na cidade de Gaza, que mede 22 centímetros, e retrata o rosto de uma antiga deusa. Segundo os pesquisadores, a estatueta representa a deusa cananeia Nat, a deusa do amor e da guerra. O turismo e o acesso a sítios arqueológicos são limitados em Gaza, devido ao bloqueio israelense imposto, desde que o grupo militante Hamas assumiu o controle do enclave, em 2007. Número 1. Espada de bronze bem preservada, Alemanha. Uma espada de bronze incrivelmente rara e bem preservada, que remonta ao século XIV a.C., foi descoberta na cidade de Nördlingen, na Baviera. A preservação é tão notável que a arma não perdeu o brilho, apesar de ter sido fabricada há mais de 3.000 anos. A surpreendente descoberta foi feita juntamente com a descoberta de um cemitério da Idade do Bronze na região. Especialistas acreditam que a datação preliminar coloca a espada no final do século XIV a.C., a Idade Média do Bronze, uma época em que as descobertas de espadas são escassas, especialmente nesta condição. A arma da Idade do Bronze está tão bem preservada que parece brilhar, e apresenta um punho octogonal ornamentado que, como o resto da espada, é feito de bronze. Por causa dos 3 milênios que se passaram desde que a espada foi forjada, seu punho sofreu desgaste, e agora tem uma cor verde brilhante. Seu formato octogonal torna a descoberta ainda mais rara, já que apenas ferreiros habilidosos eram capazes de tal habilidade. As origens da espada recém-descoberta são desconhecidas. Quanto a saber se alguma vez foi usado em combate, as evidências são contraditórias. Embora os arqueólogos observem que não há sinais de desgaste na lâmina, eles acrescentam que seu centro de gravidade se presta a um movimento cortante, tornando-a adequada para uso como arma. Com um exame mais aprofundado, a equipe espera que alguns dos mistérios que cercam esta espada estranha e brilhante sejam desvendados. Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca de tesouros desenterrados, 8 descobertas arqueológicas incríveis. Qual delas você mais gostou? Conta para a gente nos comentários. E aí, gostou deste vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal. E não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima!